Nós estamos numa série de mensagens chamada O Amor que Multiplica. Nós estamos nessa série de mensagens chamada O Amor que Multiplica. E eu tinha preparado, como é uma série de mensagens, já estava preparado há mais tempo, uma mensagem referente à mente aberta para o que estão lá fora. Mas uma das coisas que eu mais gosto em Deus é que Ele é incrível. Ele fala ao nosso coração coisas incríveis, manifesta o seu amor, a sua bondade, e de vez em quando Ele gosta de mostrar aquele que manda. Então eu não vou pregar sobre o que eu tinha estudado, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, que nós vamos estudar juntos Joel capítulo 2, a partir do versículo 1. E você vai ver como eu preparo as minhas mensagens ao vivo. Joel 2, capítulo 1. Joel 2 é no Antigo Testamento. Capítulo 2, versículo 1. Fala o seguinte: Joel 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapas. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondando como carros vêm, saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogos que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante dele tremem os povos, todos os rostos se empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. E aí ele continua descrevendo o dia do juízo do Senhor. A paz. Uma coisa, trombeta aqui, vamos começar a estudar. Trombeta aqui era usada para chamar o exército para guerra. Então cada toque de trombeta, que é chamado shofar pelo povo judaico, era para alinhar os soldados para a batalha, e cada toque representava uma estratégia. E quando ele fala aqui, o profeta Joel, ele está falando: ei, o Senhor chamou o seu exército. E quando ele fala o seu exército, ele está falando do seu exército celestial, que eles vêm saltando sobre os montes. Nenhum exército normal consegue saltar sobre os montes, principalmente naquela época. Ele fala: e quando eles vão, há fogo na frente, há fogo atrás. Por onde eles passam, eles exterminam tudo. Eles acabam com tudo. O que Deus estava dizendo para o povo é: presta atenção, o dia do meu juízo está chegando. Interessante que Jesus começa pregando a mensagem dele da mesma forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está querendo dizer: o juízo de Deus está sobre a terra. O juízo de Deus está sobre a terra. Toda vez que Deus está disposto a fazer algo incrível no meio de um povo, incrível nas nossas vidas, incrível na nossa igreja, na nossa casa, Ele primeiro nos dá um puxão de orelha. Ele fala: ei, fica atento,
Fica atento. Por que ele faz isso? Porque ele quer gerar algo na nossa vida. Não é porque Deus é vingativo, não é porque Deus quer vir e destruir tudo, não. Ele quer ver uma reação nossa, porque Deus não tem prazer no nosso mal. A palavra de Deus fala isso, Ele nos quer ver bem. Mas muitas vezes, como um pai que fala para o filho: ó, o castigo vai pegar, se tu não parar, ó, a cinta vai pegar, a varinha vai pegar. Eu não sei como eram os pais de vocês, mas pescoço para baixo era a bunda na minha casa. Apanhava. Então a varinha estava em cima da geladeira sempre. E eu era um guri terrível. Gente, se eu contar as coisas que eu fiz quando criança, a Thalita está de prova. Coitada da Thalita, nem vou falar. A Thalita, a gente cresceu junto, um do lado do outro, né? Mas eu era um guri muito tinhoso, quase encapetado. Eu acho que se eu orasse mais forte, até encapetava. Era tinhoso. Mas a mãe tinha a varinha em cima da geladeira. Como eles tinham um comércio embaixo, ela também tinha uma varinha num canto da loja. Então, quando eu começava a aprontar demais, ela só apontava para a varinha e eu dava uma manizada. Quando o pai chama a atenção do filho, mostra, ele quer gerar algo no filho, ele quer gerar um reconhecimento das suas falhas, dos seus erros. E aqui nós vemos Deus trazendo uma palavra de justiça, querendo gerar algo nas pessoas, naquele povo, e essa palavra serve para nós. E o que Deus quer gerar? Quebrantamento. O segredo da vida cristã não é o quão bom nós somos, porque mesmo se nós fôssemos os melhores, não seria o suficiente. O segredo da vida cristã é o quão quebrantado nós estamos dia após dia, o quanto nós olhamos para Deus, ouvimos aquilo que Ele fala conosco e quebrantamos o nosso coração. Salmos fala que Deus não despreza aquele que é contrito de coração. Vai dizer que não passou já pela sua cabeça algumas pessoas que você viu fazendo horrores, e daqui a pouco a pessoa tem um encontro com Jesus, e Jesus muda a vida do cara assim, faz na vida dele em um ano naquilo que ele levou 10 anos para fazer na nossa. E a gente pensa assim: Deus tem filho preferido, olha aí, porque ele abençoa mais aquele camarada e eu não, porque ele está ajudando mais aquele camarada e eu não. Não, Deus tem filhos que se quebrantam mais. Como assim? Quando ouvem o pai falar, eles têm um coração quebrantado. E muitas vezes nós somos o contrário. Quando nós começamos a apanhar, a gente olha e diz: nem está doendo. Você já falou isso? Nem está doendo? Rapaz, quando eu falei isso algumas vezes, o negócio foi feio. E muitas vezes a gente é assim com Deus. A gente não se quebranta, a gente não quebra o coração, não há quebrantamento, não há reconhecimento. Deus não tem prazer em nos castigar, Deus não deseja nos castigar. Agora, para Ele não nos castigar, nós precisamos responder da forma certa. Eu não sei você, mas meu pai e minha mãe, como eu falei, me deram algumas turmas, e eu não tenho medo deles. Deus não nos corrige para que a gente tenha medo dele. Ele fala para que nós nos quebrantemos, para que nós entendamos como é o processo, como a vida com Ele funciona. E interessante, toda a mensagem de juízo de Deus na Bíblia segue-se uma mensagem de misericórdia. Continue lendo o texto comigo. Ainda assim, versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá
e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Até aqui eu vou explicar o que significa isso. Primeira coisa, Deus sempre traz uma mensagem dizendo: ei, você precisa melhorar a sua vida, queridão. Isso não está legal na sua vida. A mensagem do livro de Joel aqui era para mim e para você, mas principalmente para o povo daquela época, que estava totalmente dentro da cidade de Deus, dentro do templo de Deus, mas não estava com Deus. Não estava com Deus. E aí o que acontecia? Eles falavam que era de Deus, mas não viviam como pessoas que tinham Deus. Deus chama a atenção deles e diz: eu estou preparado para fazer isso, mas se vocês se converterem. O que é converter? A gente fala que lá se converteu, virou fanático, mas a gente não entende muitas palavras da Bíblia. O que significa converter? Quando você está indo numa direção e você precisa dobrar para um lugar e voltar, o que você faz? Uma conversão, é verdade ou não? Você está dirigindo, você faz uma conversão 180 graus. Converter o coração é: o meu coração hoje está obstinado, tem um anseio, um desejo por coisas que não são boas para mim, não são boas para Deus e para a minha família. O convite de Deus é eu fazer uma conversão 180 graus, eu voltar para aquilo que é bom, aquilo que Deus tem preparado para mim, que é melhor que todas as coisas, aquilo que é bom para a minha vida e para a minha família, aquilo que agrada a Deus. Isso é conversão. Quando nós falamos nos convertemos ao Senhor, quer dizer, nós nos voltamos para o Senhor. Essa é a verdadeira conversão. Aquele povo se chamava povo de Deus, mas eles não estavam convertidos ao Senhor. Eles estavam voltados às suas coisas ruins. E continua dizendo: façam isso, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Tem um negócio, se existisse hoje, seria uma loucura entre nós. Sabe como uma pessoa fazia quando chegava no lugar onde estavam os irmãos da igreja daquela época, que eram os judeus, para dizer que estava arrependido? Ele chegava diante de todo mundo e rasgava a túnica. Eles sempre andavam com pijama por baixo, mas eles rasgavam a túnica, e aquilo era um sinal de arrependimento, que Deus estava dizendo: olha, vocês fazem tudo parecer que vocês estão arrependidos, mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês. Por quê? Porque é no nosso coração que realmente precisa haver uma mudança. Se nós queremos viver para o Senhor, nós precisamos rasgar o nosso coração. E se Ele ver isso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, e aqui está dizendo, Ele não vai fazer. Se arrepender aqui, gente, o português não consegue traduzir algumas palavras do hebraico. Se arrepender aqui não quer dizer que Deus fez alguma coisa errada, quer dizer que Deus tirou o juízo que estava vindo sobre nós. Isso é se arrepender. Ele tranca o juízo. Toda vez que fala e Deus se arrependeu, ou ele tranca o juízo, ou ele olha e fala: não foi para isso que eu planejei. Arrependimento não conota um erro de Deus, conota uma mudança de plano. E aqui é: o juízo está preparado, mas se você rasgar o seu coração, Deus vai mudar o plano dele, porque Ele pode. Agora, qual é a única coisa que pode mudar o plano de Deus? Um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Nínive. Deus manda Jonas. Fala: Jonas, vai lá e prega para aquele povo, e diz que o meu juízo vai vir, vai todo mundo morrer. E Jonas vai, prega e fica bravo com Deus.
Sabe por que ele fica bravo com Deus? Porque o povo se arrepende, faz um jejum, proclama um jejum de arrependimento em toda a nação de Nínive, cidade-estado de Nínive, e Deus muda de ideia, muda o plano. E Jonas, que queria ver o fogo descer, tinha até ficado debaixo de uma árvore para ver o circo literalmente pegar fogo. Literalmente, ele fica bravo com Deus. Por que Deus mudou? Porque houve quebrantamento, houve coração rasgado, houve coração rasgado. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Alguma vez você já rasgou o seu coração? Sabe quando você rasga o coração? Você provavelmente já rasgou o seu coração para alguém que você vai vomitar tudo, chora, diz, você perde as travas, você fala tudo. Rasgar o coração para alguém é permitir que essa pessoa conheça você por inteiro e saiba quem realmente você é. E você reconhece que tem coisas na sua vida que não estão legal e que você precisa de ajuda. Como é que ele nos ensina a rasgar o coração, a abrir o nosso coração, a dedicar o nosso tempo para ele, a dizer: Senhor, eu estou desse jeito, daquele jeito. Qual foi a última vez que você se quebrantou? Nós somos muitas vezes quebrantados pelas situações da vida, é verdade ou não? Quem já chorou pela traição de um amigo? Quem já chorou por uma ofensa que teve no trabalho? Por problemas da família? Tem muitas coisas que nos quebram. Mas eu vou falar uma coisa para você: somente Deus e nós temos o poder de nos quebrantar. Alguém pode lhe humilhar, alguém pode lhe ofender, mas se quebrantar, só você consegue. Porque tem que ser uma decisão sua. Quebrar-se diante de Deus tem que ser uma decisão nossa. Uma decisão nossa. Toda vez que nós chegamos diante de Deus, nós temos que nos quebrantar. Não sei se já explicaram para você porque muitas vezes nós oramos de joelho. Você sabe por que nós oramos de joelho? Não é por um rito, não é por uma liturgia. Quando uma pessoa chegava diante de uma autoridade, de um rei, ela tinha que se ajoelhar. Se ajoelhar. E quando nós nos ajoelhamos, nós não somos obrigados, porque nós temos liberdade, mas quando nós nos ajoelhamos diante de Deus para orar, nós estamos mostrando para Deus, ou era para ser isso, como nós queremos que o nosso coração esteja, ou como o nosso coração está. Eu estou me quebrantando, eu estou dizendo que Tu és mais. E toda vez que nós nos quebrantamos, Ele está próximo. Ele está próximo. Quebrantamento aproxima o favor de Deus sobre a nossa vida. Falei que eu ia fazer a pregação junto com vocês. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas não sabem é que quando nós fazemos as pregações, a pregação primeiramente é para nós. Hoje de manhã eu orei para Deus, eu fui num culto. Lá em São Leopoldo, era aniversário da igreja, a igreja que eu e a Stephanie éramos pastores lá. E as coisas lá fluíram muito bem mesmo. E eu fiz uma oração apenas lá hoje de manhã. Eu falei: Deus, eu experimentei do Teu favor aqui nesse lugar. Eu experimentei do Teu favor nessa igreja. Gente, eu vi tanta coisa acontecendo, tanto milagre, tanta salvação. A gente ganhou tanta gente. E eu falei: eu quero viver lá onde a gente está, um favor maior do que eu vivi da parte do Senhor neste lugar.
E eu acabei de ter a resposta. Você não percebeu, mas eu acabei de ter a resposta. O segredo, por favor, é o quebrantamento. É o quebrantamento. Vamos lá. Vou beber um pouco d'água. Vou ler o versículo que já está falando de mim aqui. Chorem, versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupe teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre. Glória a Deus, Jesus. Deixa eu orar, por favor. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, o Senhor conhece o meu coração e o coração de cada um daqueles que estão aqui. Tudo que nós mais ansiamos, Deus, é realmente conhecer o Senhor. Tudo que nós mais queremos e desejamos é viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver uma vida plena nas nossas vidas, com paz, com alegria, com saúde. Nós queremos viver isso nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, com o nosso cônjuge, com a pessoa que nós amamos, com os filhos, aqueles que têm. Nós queremos viver bem e ser abençoados por Ti em tudo que nós colocamos à mão. Nós ansiamos que o Senhor nos faça prosperar, crescer. Nós queremos tudo isso. Mas o que nós mais queremos é a cada dia ver o Senhor perto de nós, nos abençoando, falando conosco, tocando o nosso coração, nos dando razão e motivo de viver, enchendo a nossa vida da sua vida. Eu peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessa cidade, que o Senhor abra os céus sobre este lugar, e que haja, conforme fala a sua palavra, a sua misericórdia, a sua bondade, que sobre este lugar e essa cidade mais e mais pessoas conheçam do seu amor, conheçam do seu favor, entendam realmente quem o Senhor é, que o Senhor não é uma religião, não é dogmas, mas sim o Senhor é aquele que nos ama. Pai, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, a começar por mim, como pastor, pela Stephanie, como pastora nessa igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um e haja do seu favor sobre nós, e que não venha sobre nós o seu juízo, mas sim venha sobre nós a sua graça, venha sobre nós a sua bondade, o seu favor e o amado Espírito Santo. Nós oramos dessa forma, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Versículo 18, continua. Então o Senhor se mostrou zeloso
da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Respondeu-lhe e disse: eis que vos envio cereal, vinho, óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio, ao fracasso entre as nações. O que ele está dizendo é que quando nós nos convertemos totalmente a Ele, de verdade, Ele é o que dá todo o mantimento, Ele é o que provê tudo. Não é errado buscar as coisas em Deus, não é errado pedir as coisas para Deus, Ele pede que nós façamos isso. Mas se nós queremos viver a abundância de Deus, gente, a abundância, não tem outro meio a não ser ter um coração quebrantado. Um coração quebrantado. No versículo 21 fala: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Ele faz grandes coisas. Versículo 26, 25: restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, destruidor, pelo cortador, e muito grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Versículo 28: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaças. Até aqui. Então, ele promete para aqueles que se convertem de todo o coração, que rasgam o coração de verdade, que tomam uma decisão de viver com o coração aberto diante dele, ele promete que ele vai estar próximo, que Ele vai dar tudo aquilo que nós precisamos e mais, tudo aquilo que nós perdemos no tempo de dureza de coração, Ele vai restituir. E mais do que isso, Ele vai mostrar para os outros que nós somos dele. E mais do que isso, e já começou sobre a face da terra a promessa: eu vou derramar o meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne, sobre toda a pessoa. E isso é para aqueles que têm um coração quebrantado. Coração quebrantado. E fala no versículo 28: e acontecerá depois. Então, depois de tudo isso, depois de eu ter um coração quebrantado, de começar a viver, vai haver um derramar do Espírito Santo. Vai haver um derramar. Agora, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma das três pessoas da Trindade. Nós acreditamos que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É Espírito Santo. Vem cá, Pedro. Yuri, vem cá. Pode vir com chimarrão mesmo, não tem problema. Deus é gaúcho, pode vir. Conforme fala aquela canção, dava até para cantar na igreja. Deus é Deus, a divindade de Deus, mas eles são três pessoas distintas, com três corpos distintos, com três personalidades distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles formam Deus. Os três são Deus, porque a Bíblia fala que eles são interligados. Aquilo que muitos estudam na metafísica, na física quântica, sobre interligação de pensamento, isso já existe nos céus. Isso já existe. Deus
existe sim Deus. Hoje, quem está na terra é o Deus Espírito. Deus Pai e Filho estão nos céus. E o Deus Espírito foi enviado para manifestar a presença, o poder e o cuidado de Deus. Eu não sei você, mas muitas vezes quando a gente está na adoração aqui, você deve sentir uma coisa boa, não é verdade ou não? No momento da igreja aqui, do culto, você não sente uma coisa boa? Um negocinho que é difícil explicar. Isso é a presença de Deus. Quem está manifestando a presença de Deus? O Deus Espírito. O Deus Espírito. Porque Ele que manifesta a presença de Deus na terra no presente momento, até a volta de Jesus. Agora, eu compreendendo isso, eu tenho que entender o que a pessoa do Espírito Santo faz. Eu vou liberar Deus Pai, pode sentar lá, Deus Pai, obrigado. O que a pessoa do Espírito Santo faz? Ele está aqui primeiro para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele está aqui para mostrar quem realmente nós somos. Ele está aqui para mostrar o que realmente Deus é e aquilo que vai acontecer conosco, dependendo das nossas escolhas. Mas mais do que isso, o Espírito Santo está comigo para me ajudar a viver a plenitude de Deus na terra e os dons de Deus na terra, tudo aquilo que Ele tem para mim. Então, quando aqui a palavra fala que Ele vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne, sobre toda a pessoa, quer dizer que o Espírito Santo vai estar sempre comigo. E mais do que isso, o Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus. Se o Espírito Santo vai estar comigo, o poder de Deus vai estar se manifestando na minha vida e através da minha vida. É isso que nós cremos. Obrigado. Valeu. Então, quando Ele promete aqui, Ele está dizendo: o Espírito Santo vai estar sobre vocês. E pastor, quando isso começou? No dia de Pentecostes, quando Jesus subiu aos céus, depois os discípulos foram lá e ficaram orando, e o Espírito Santo desceu, como fala lá no livro de Atos. Você pode ler capítulo 1 e capítulo 2. Ali começou, e isso está sobre todos nós. E querido, eu quero falar para você uma coisa: somente através do coração quebrantado nós temos o Espírito Santo e nos mantemos com o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas até vêm na igreja, e muitas vezes acontece isso conosco, e nós viemos, quebrantamos o coração, mas quando nós saímos daqui, nós endurecemos o coração de novo, porque nós passamos por problemas. Segunda-feira começa o dia muitas vezes já tenso, nós vamos endurecendo, e quando nós percebemos, nós estamos vivendo uma semana sobrecarregada. Por quê, pastor? Porque eu não estou mais quebrantado, e se eu não estou quebrantado, a manifestação do Espírito não está tão próxima de mim. A manifestação do Espírito não está tão próxima de mim. Você quer realmente conhecer a Deus? Quebrante-se. Nós queremos realmente viver o favor de Deus, nós precisamos nos quebrantar mais, rasgar o nosso coração, rasgar o nosso coração, porque quando nós fizermos isso, e aí eu estou, como eu falei, a palavra é para mim e para você também. Quando nós fizermos isso, grandes coisas vão acontecer. Eu não quero entrar naquilo que o Espírito Santo vai fazer, pode fazer, porque a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu falo uma coisa para você: toda vez que uma pessoa recebe do Espírito e se mantém conectada ao Espírito, coisas incríveis acontecem, sobrenaturais, poderosas, como isso que está acontecendo hoje aqui de noite. Como isso que está acontecendo aqui hoje de noite. Eu e você precisamos olhar para dentro de nós, meu amigo e minha amiga, e vermos como está o nosso coração, qual é o nível do nosso quebrantamento.
Tem pessoas que são carne de segunda, né? Precisa botar na panela de pressão e deixar horas lá para amolecer. Tem gente que é miojo, 3 minutinhos já está mole. Como é o nosso coração? Qual o nível do nosso coração? Duro como carne de panela ou miojo? E vê uma água quente já amolece. Como é o nosso coração vai definir o que nós vamos viver da parte de Deus. Por quê? Porque Deus é bom, a misericórdia dele está sobre a nossa vida, ele está disponível para nos abençoar. O que impede dele nos abençoar? O nosso coração. E como você já percebeu, eu preciso quebrantar mais o meu coração. E você, meu amigo e minha amiga? Fique de pé no seu lugar, por favor, eu quero orar. Orar por você nessa noite. E eu quero convidar você a vir aqui. Pega o violão para mim, por favor. Aqui na frente comigo, por favor. Se você quer quebrantar o seu coração diante do Senhor, eu quero convidar você a falar: Senhor, eu preciso ter um coração mais quebrantado. Eu estou diante de Ti nessa noite e eu quero viver o favor do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha família. Faça a sua oração, meu amigo, como se você estivesse rasgando o seu coração para o seu melhor amigo, para o seu maior confidente. Só você pode fazer isso. Só você pode quebrar, rasgar o seu coração. Santo Espírito, bem-vindo. Faça a sua oração enquanto o Carlai canta. Você não precisa cantar a canção enquanto o Carlai canta, mas faça a sua oração. Diga: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, a Sua palavra é viva, Sua palavra é poderosa, e nessa noite nosso coração está aberto. Nessa noite nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Nós escolhemos viver o favor do Senhor e não o juízo do Senhor. Nós escolhemos viver o perdão e o amor do Senhor e não o juízo do Senhor. Nós desejamos ter o Senhor, a Sua presença. Senhor, como pastor também, assim como a palavra fala que os sacerdotes se coloquem entre o altar
e arretada, e clamem pela misericórdia do Senhor sobre o povo. Eu clamo pela sua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre cada um que faz parte da Seara Porto Alegre, sobre a vida de cada um daqueles que moram nessa cidade. Espíritas, vem vir aqui, vem inundar em esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de cada um que faz parte da Seara Porto Alegre, do maior ao menor. Derrama o seu Santo Espírito. Tenha misericórdia de cada um que faz parte dessa cidade. Converta os corações. Amado Espírito Santo, converta os corações. Eu peço que haja salvação para os de dentro, para os de fora. Espíritas, vem vindo. Senhor, eu oro sobre a vida de cada um. Cada um que está aqui nessa noite, peço a bênção, o favor do Senhor sobre a vida de cada um. Essa é a minha oração. Tua glória, Senhor. Sejamos um povo de coração rasgado. Um povo de coração rasgado.